Salve, salve galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, galera, trazer mais informações para vocês aqui sobre a chance de Danilo pintar no Verdão, né? Temos aqui notícia aqui do Nicola falando se teve a terceira proposta aí para esse jogador. Vai falar um pouquinho também sobre a escalação contra o Fluminense. Será que John Arias vai ser titular nesse jogo? Vamos ver aqui também nesse vídeo. Então assiste do final e não perca nada sobre o Verdão. Sem mais enrolações, galera, agora aí com o vídeo. O Palmeiras fez duas tentativas para contratar Danilo, jogador do Botafogo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se ainda há uma possibilidade de essa história avançar. Bora! Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras? O Verdão fez duas tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. E você, o que pensa sobre Danilo, Nino, reforços do Palmeiras? Comente o que quiser no espaço abaixo, só não esqueça. O tema, né? O Latif falou já que o Arias não deve ir para o banco. Eu não entendo, viu, Lavieri? Tem horas que eu Não, não não entendo o deve Abel. começar jogando. Ele pro banco ele vai. Isso, deve ficar no banco, né? Desculpa, falei errado, você tem toda a razão. Eu não entendo o Abel Ferreira, sabe? Ele fica pedindo reforço, 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 reforço top da presidente. Vai demorar, vai esperar mais o quê para colocar o cara em campo, velho? É para mim, né? Então, É, assim, eu entendo, Massa, a questão dessa do Arias, quando ele demora um pouco mais para colocar, ou quando ele fez, como foi contra o Capivariano. Tem 2 pontos para mim. Primeiro, uma questão mais prática de prancheta, que é assim, pô, você vai ter que entender que a gente tem um volante a menos, então você vai marcar para lá, para cá, olha, vai aprender assim, assado. Então, não que seja só isso, mas eu entendo se ele falar que a questão é dele se adaptar às importâncias táticas sem a bola, porque com a bola, meu amigo, a bola caiu no pé dele, o Abel não vai ensinar ele a driblar, não vai ensinar ele a levantar a cabeça e olhar se tiver alguém passando pela direita, pela esquerda, se o 9 tá fazendo facão. Isso o Abel não vai ensinar. Mas sem a bola, eu entendo que há um tempo de adaptação de um time para o outro. Mas não é só isso para mim. Há uma questão ali de ele entender que o time está num bom momento, está num momento legal e meio que, entre aspas, a hierarquia. Então, não chega a ser a montanha, tá? Não é a montanha, porque, pelo amor de Deus, o Arias não precisa subir montanha. Mas tem um papo ali entre jogador, do jeito que ele leva, e eu, por ter convivido muito com o rei da meritocracia, o Massini, que é o senhor Adenor Bach, eu via muito ele falando disso com os jogadores no on, no off, com a gente no on, no off, nas rodas de café, quando ele convidava os jornalistas que cobriam a seleção ali para literalmente chupar uma laranja, que ele gostava de mexerique, laranja ali, ficava trocando ideia, jogando ideia fora. Ele falava muito da dificuldade que é manejar ego num time de futebol. Então, eventualmente, o Abel pode ter olhado ali e falou assim, putz, se eu pegar o Alan e sacar, o bicho vai murchar. Então, vou deixar o Alan um tempinho, 2 joguinhos, e o Arias toma a posição, ou o Maurício, que seja lá quem ele vai tirar pro time. Então, eu, no lugar dele, daqui de fora,
colocaria o Arias. Mas, tentando entender o porquê ele tá fazendo isso, eu fico com essas duas teses, um pouquinho de cada, sabe, mas, de novo, não significa que eu acho que é o certo, mas tentando entender o porquê ele faz isso, eu fico com essas explicações, mas... Vamos lá, a gente consegue entender e tal, mas, cara, tem o ano inteiro, tem jogo pra caramba, né? E, meu, quem tem que sair do time, vota aí, você que tá vendo a gente, por favor, escreve aí, quem tem que sair do time para entrar o John Arias? Para mim tem que sair o Maurício, cara. É Maurício. simples, é uma troca simples. O Maurício Ô, não aguenta Massa, fisicamente, fala. tem uma questão que eu acho importante também pontuar, é que antes de jogar contra o Capivariano, fazia um mês que o Arias não entrava em campo também, né? Tudo bem, o Arias estava em pré-temporada, chegou pronto para jogar, ele mesmo falou isso, mas querendo ou não, esses minutos são importantes em campo. E eu acho que o Danilo falou é muito importante, porque o Arias chega em um momento da temporada onde o Abel, enfim, achou ali um sistema, um time que está correspondendo, né? O Maurício nos últimos jogos não tem conseguido um destaque tão grande, mas ele tem um papel muito importante na marcação. Só que um ponto importante da última coletiva do Abel Ferreira, quando ele responde sobre o Arias, é que ele já fala de imaginar utilizando o jogador com o pé trocado, né? Então, acho que isso é um caminho. Muito provavelmente, isso vai acabar acontecendo naturalmente. Não aconteceu agora, como foi nos casos do Andrés e do Vitor Roque, onde logo nos jogos seguintes eles já foram titulares, mas acredito que muito em breve é questão de tempo para o Arias assumir essa vaga aí no time titular do Palmeiras. Muito bem, é questão de tempo, e o tempo urge, meus queridos, urge, né? É, eu realmente posso compreender o raciocínio Lavieri, acho que ele é verdadeiro, isso existe no futebol, mas tem coisas que são diferentes, né? O André chegou jogando, não chegou? Ou eu estou enganado? Mas ele teve mais período de treino, né? O Andrés ele chega dia 4 de setembro e o primeiro jogo dele foi dia 10. E o Vitor Roque não. O Vitor Roque teve uma semana de treino e ele já começa jogando. Só que aí tem essa questão. O Arias, ele acerta a transferência, aí ele fica uma semana a mais na Inglaterra. Ele não vinha sendo utilizado pelo Wolverhampton. Então tem esses fatores. Óbvio que o torcedor vê o dinheiro que o Palmeiras gastou no Arias e não vê a hora de ver ele em campo. Mas também tem que pensar nesse caminho aí que ele trilhou para chegar até o clube. Perfeito, meus amigos, perfeito. O Felipe Guedes está dizendo muito malabarismo para falar que o Abel está certo. Eu não acho que ele está certo, acho que ele está errado, entendeu? E ponto final, entendeu? É isso. É a minha opinião a respeito do tema, ok? Bom, sobre priorizar o Fluminense ou o São Paulo, acho que já matamos o tema, certo? Perfeito. Márcio, só um último ponto sobre priorizar ou não. O Palmeiras já poupou seus principais jogadores algumas vezes no Paulista, justamente para quando chegasse esse momento, né, da temporada realmente começar. Então não faz o menor sentido você poupar pensando no Fluminense, pensando no São Paulo no jogo contra o Fluminense em casa, né? Não faz muito sentido. Muito bem, meus amigos. O próximo tema é interessante, porque Danilo Lavieri não tinha canal ainda, né? Hoje ele está brilhando, é uma estrela da porcosfera, mas no meu tempo, eu que sou um pouco mais antigo de canal, é o seguinte: o que eu tive que responder a seguinte pergunta: por que o Rômulo não joga? 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 Não joga porque não conseguiu jogar. O Palmeiras porque não deu. Quanto o Ceará, pode ter a responsa do Abel aí, jeito de jogar, modelo e tal. Também não jogou no Ceará e me parece que ele nasceu para jogar no Novo Horizontino. 6 milhões de reais o Palmeiras pagou nele. Se tiver aí uns vintinho, vão vender, Latifi? Pois é, Massa, vão vender. O Rômulo, na época que ele chegou no Palmeiras, o elenco era totalmente diferente, né? Hoje, o Rômulo, antes ele brigava com o Facundo Torres, com o Lázaro,
por posição, e hoje os concorrentes deles são Arias, Alan, Maurício, Felipe Anderson, e aí o entendimento do Palmeiras é que se pintar uma proposta boa agora, ele vai ser negociado. É importante dizer que o Palmeiras tem 70% do Rômulo, os outros 30% são do Novo Horizontino, só que como o Rômulo é um dos principais nomes, se não o principal nome do Paulistão nesse exato momento, né, o jogador que tem conseguido mais números, vice-artilheiro e principal garçom, existe a expectativa dele ser negociado agora, porque existe ofertas tanto de clubes da Série A como do exterior, né? Óbvio, são mercados mais alternativos, mas mesmo assim seria uma possibilidade. E assim, Massa, esse tipo de negócio que o Palmeiras fez pelo Rômulo, como já tinha acontecido pelo Richard Rios, são para momentos assim. Se não deu certo, vai conseguir fazer um dinheiro ainda, porque certamente o Rômulo não vai ser vendido pelo mesmo valor que o Palmeiras pagou. Então, o Palmeiras conseguiria vender o jogador agora por contrato, não precisaria esperar o empréstimo até o fim da temporada. Então, se chegar algo bom agora, que o empresário do jogador afirma que tem procuras, o Boazzi falou que o Palmeiras recebeu várias propostas, então hoje o Rômulo não deve mais jogar pelo Palmeiras, apesar do Boazzi dizer ontem na entrevista que ele ainda poderia dar muita alegria aos palmeirenses, isso não deve acontecer. Muito bem, se encaminha para isso, né? O Danilo Lavieri deu uma sumida aí, daqui a pouco ele volta. Meus amigos, é importante a gente ressaltar também o seguinte, né? O jogador não conseguiu se adaptar, não conseguiu render, não tiro a responsa do treinador, às vezes o treinador também insiste muito, o cara perde confiança, não consegue jogar. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas, de fato, o Rômulo agora sabe, chegou a proposta, tem que negociar o jogador que não funcionou bem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa aqui é a verdade. Muito bem, vou escolher um comentário de vocês aqui para pôr na tela, hein? Olha aqui, ó. Sossa, filho do vento, diz o João Paulo. Rapaz, o Sousa tá bem, hein, Latif? Tá entrando bem nos jogos, fez um golaço, que drible que ele deu no goleiro, hein? Pois é, e vendo os vídeos que o Palmeiras divulgou do Sousa treinando, cara, dá gosto de ver, só golaço, sendo importante. E se a gente for resgatar, logo depois que o Abel ele assina a renovação de contrato com o Palmeiras no final do ano passado, ele cita nominalmente 2 jogadores, o Sousa e o Facundo, falando que ambos eram jogadores que ele ia continuar apostando, porque foram jogadores caros, né, que chegaram no ano passado e não dava para abrir mão em menos de 6 meses. E aí o Sousa é um jogador que está esquentando essa briga, né, na ponta do Palmeiras, porque hoje a gente está discutindo se o Alan ou o Maurício vão sair para entrar o Arias. E o Sousa é o jogador que perdeu a vaga para o Maurício nesse início de temporada, mas também pode jogar por ali. Então é mais um nome que fortalece esse elenco do Palmeiras, porque se a gente for lembrar, teve alguns jogos nesse ano que a torcida olhava para o banco de reservas e pensava: nossa, meu Deus, o elenco enfraqueceu, o elenco piorou. Só que agora o Palmeiras zerou o departamento médico, né? A única exceção é o Paulinho, e tem utilizado esses jogadores, recuperou o Felipe, recuperou o Lucas Evangelista, e aí o banco deu uma crescida. Então, apesar do Palmeiras ter contratado só 2 atletas até agora, a impressão que fica é que esse elenco deu uma encorpada ainda maior. Não sei o que você tem, se você tem essa mesma percepção, mas... Então é isso, galera. Chega mais no fim de um vídeo aqui no canal, falando um pouquinho sobre esse vídeo e questão do mercado da bola do Verdão, né? A gente viu no começo do vídeo aí que falou um pouquinho sobre Danilo, né? De volta aí ao Palmeiras. A gente sabe que é um jogador aí que a diretoria, né? A torcida, todo mundo gosta muito, né? Teve um momento, né? Que chegou muito perto de ele estar voltando para o Verdão, mas parece que as coisas se regularizou lá no Botafogo e ele, no momento, vai ficar, né? A gente sabe que tudo pode mudar de uma hora para outra, ainda mais se ele for eliminado da Libertadores, estiver mal no Brasileirão e tudo mais. Aí ele pode, né, fazer essa mudança aí para o Palmeiras. É um time que sempre quer esse jogador de volta, né? Então, logo mais vai ter mais informações sobre isso, né? Mas acredito que se for para contratar ele, vai ser no meio da janela. E o Palmeiras segue
mantendo aí o foco em reforços principais, como um zagueiro e um 5, né? E também pode ter um ponta. Quem é esse zagueiro? Nino. Nino já sabe que é o principal reforço que pode pintar no meio do ano aí, que já traçou, né, essa investida aí no mesmo esquema de John Arias. E outro, um camisa 5, pode ser Fabinho, o próprio Danilo, né? São jogadores aí que podem pintar nessa posição aí de volante. E já na lateral não, né? Na ponta, né? É um jogador muito bom, é Luiz Henrique, que também o Palmeiras está fixando aí para contratar no meio do ano. Vai ser uma briga entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo também quer contratar esse jogador, mas veremos para qual time ele vai escolher. Lembrando que ele já jogou no Fluminense, jogou no Botafogo. Será que ele vai jogar no Flamengo também? Talvez ele não queira jogar no rival direto desses times, né? E vá para o Verdão, como aconteceu com o John Arias. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixa um comentário aqui pra gente, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E até, galera, o próximo vídeo.